Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Aos poucos, com muito vagar, mas acredito que com alguma profundidade, nós estamos no final do texto de São Mateus. Praticamente chegamos à ressurreição, não é? Isso. Então vamos ler a partir de onde paramos na semana anterior. No Capítulo 28. Versículo 8. Isso. Mas tem muita coisa que já foi lido. Vamos ler só o último? Não, só do versículo 8 em diante. Então, elas partindo depressa do Bem, elas túmulo... quem? É aí é que está, por isso que eu Elas achei quem? que devia voltar. São as mulheres da, Então- da ressurreição. Então, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: Não temais, sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. E depressa ide dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galileia, e é lá que o vereis. Vede bem, eu vou-lo disse. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Muito bem. Vamos aqui fazer uma intervenção. É claro que aqui nós estamos num episódio não mais controlável pela história. E disto já falei na semana passada. A ressurreição não é um fato histórico porque não se dá dentro de coordenadas de tempo e de espaço. Não é fato histórico porque não pode ser verificada com o método histórico, que é o método empírico. É real, mas meta-histórica, ou seja, conduz a quem dela se beneficia ao mundo de Deus, de que não temos nenhuma experiência neste mundo aqui. Jesus ressuscitou em Deus. Jesus ressuscitou naquela realidade primíssima e ultimíssima que nós chamamos Deus. Claro, a ressurreição, estou dizendo a mesma coisa com outras palavras, não é uma realidade verificável. Ela é objeto da fé. Agora, em que é que nós nos baseamos para fazer um ato de fé na ressurreição? Em primeiro lugar, nas aparições de Jesus ressuscitado e, sobretudo, no testemunho apostólico. Secundariamente, mas muito secundariamente, nos sinais que a ressurreição deixou empiricamente e que nós conhecemos com o nome de túmulo vazio. Na verdade, o túmulo vazio não de si trouxe fé na ressurreição, mas trouxe espanto, surpresa, desapontamento e, em algum caso, como Maria Madalena, choro e perplexidade. Pode o homem moderno, o homem contemporâneo, crer na ressurreição? Bem, depende. Claro que se apresenta a ressurreição como a volta de um cadáver que se reanima e se levanta e se senta e se sai do sepulcro, esta ressurreição é muito pobre, quase inacreditável. Se, no entanto, se aceita que Deus tenha realizado um ato escatológico com Jesus, levando-o para junto de si, a isto que se dá o nome de ressurreição, não há nada nas ciências que impeçam esta aceitação. Aliás, sabem que não existe no âmbito das ciências atualmente contrastes violentos entre a fé e as próprias ciências? Atualmente não. Atualmente não se dão esses conflitos. Bem, houve casos esporádicos, Galileu, né?
Houve casos, sim, em que fé e razão praticamente se chocavam. Mas, afora esses casos já largamente superados, nós não temos choques entre a fé cristã e as ciências exatas. A matemática, a física, a astronomia, não temos. Choques profundos não há. Os choques se dão. Mas os choques se dão nas áreas das humanas. E por razões muito compreensíveis. Por exemplo, na área da sociologia. Aí os choques são violentos. Por quê? Porque a história da igreja, ou a história do cristianismo, nem sempre foi uma história muito transparente, nem sempre foi uma história muito diáfana, nem sempre foram os cristãos movidos de santos e evangélicos propósitos. Esta é uma área onde há choque, sim, entre a sociologia e a fé. E existe uma outra área sensível, também parte das humanas, não das exatas, a psicologia. Por quê? Porque existem falhas de caráter e um sem número de neuroses ou desequilíbrios de feição religiosa. E para psiquiatras e analistas, isto aqui é um prato cheio nos respectivos consultórios. Pessoas que misturaram, lamentavelmente, religião com desequilíbrio mental. Tem bastante. Nessa área aí, as relações entre fé e ciências não são boas. Pelos motivos que eu acabo de dizer, mas por incrível que pareça, nas exatas, atualmente, não há, digamos, obstáculos insuperáveis. Não há. Claro, pode um racionalista não aceitar a ressurreição, e de fato não aceita mesmo. Porém, o racionalismo não é uma atitude científica. Por quê? Porque é um postulado. E por que é um postulado? Porque não pode ser comprovado. Alguém pode afirmar que sobrenatural não se dá e não pode dar-se. Só que não pode provar isto. E passa a ser um postulado de matriz ideológica ou filosófica. Mas não é comprovado e, portanto, não é científico. O racionalismo não. Mas tem todo o direito uma pessoa de ser racionalista. Mas se a fé é apresentada, ou se a ressurreição vem apresentada de uma maneira séria, não digo que vá convencer a todos, porque aqui é só a graça de Deus. Porém, o mistério passa a ser mais aceitável. No caso aqui, é preciso levar em conta o seguinte: nenhum discípulo esperava nem por sonho a ressurreição de Jesus. Mas Jesus não falou que ele ressuscitaria? Os textos evangélicos das predições da paixão e da ressurreição, e no terceiro dia ressuscitará, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, para citar apenas o evangelho mais antigo, são textos hoje muito discutíveis nos meios exegéticos. Nós aceitamos que Jesus tenha falado alguma coisa de maneira embrionária, de maneira confusa e de maneira muito genérica. Ele pode ter entrevisto, sim, a sua morte. Agora, com esta certeza absoluta, estas predições foram recheadas na pregação oral depois da Páscoa, depois de tudo acontecido, depois de tudo terminado. Jesus, quando morreu, esperava ressuscitar dali a poucas horas, com estas palavras e com esta clareza? Não. Não. Ele sabia que a sua rejeição não ficaria sem resposta e sem castigo da parte de Deus. Ele sabia perfeitamente que Deus não abandonaria o justo sofredor. Era o seu caso. Ele se entregou nas mãos do Pai na hora da sua morte. Isto Jesus sabia.
O resto lhe veio depois. Ele era perfeitamente Deus, mas perfeitamente homem também. Portanto, em primeiro lugar, não esperavam a ressurreição, nem não estavam sequer preparados para este anúncio aqui. Agora, houve umas aparições, ao que tudo indica, nas cercanias do túmulo de Jesus, relacionadas essas aparições com mulheres. A meu ver, embora esses textos sejam tardios, eles trazem uma tradição antiquíssima, porque não acredito que iriam inventar que Jesus tivesse aparecido em primeiro lugar a mulheres, quando na antiguidade o testemunho das mulheres não era um testemunho, digamos, digno de total fé e fidelidade. E prova disto está que no próprio Novo Testamento, nenhuma destas mulheres se tornou testemunha oficial da ressurreição. Paulo, na carta aos Coríntios, elenca apenas testemunhas oficiais, e todos homens. Apareceu primeiro a Cefas, depois apareceu aos 11, depois apareceu a todos os apóstolos, depois apareceu a Tiago, a seguir apareceu a mais de 500 irmãos, finalmente apareceu a mim também. Nenhuma mulher vem mencionada nesta lista de aparições anterior a todos os evangelhos, que é a 1 aos Coríntios, capítulo 15. Portanto, a meu ver, estas aparições têm uma historicidade. Exatamente por isso que eu acabo de mostrar aqui. Não iriam inventar sem nada aparições a mulheres. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Volta. Eu tinha apenas dito que aceito a veracidade das aparições a algumas mulheres nas cercanias do túmulo. Agora, é difícil, quase impossível, fazer uma cronologia destas aparições. A maioria dos exegetas imagina que a primeira aparição se deu na Galileia, não em Jerusalém. Por quê? É mais fácil imaginar que os discípulos, depois da paixão, tenham fugido para o lugar de origem, a Galileia, e lá, refeitos com as aparições, tenham voltado para Jerusalém do que o contrário. E assim, bons exegetas atuais ambientam a primeira aparição a Cefas, a Pedro, na Galileia, talvez no lago de Tiberíades. Agora, como é que Jesus apareceu? Como é que se dá uma aparição destas? É impossível descrever o indescritível. É claro que cada evangelista vai descrever como pode, mas aqui é preciso dizer que aqueles que foram beneficiados com aparições receberam, na verdade, uma profunda revelação divina de Deus a respeito da vitória pascal de seu Cristo crucificado. Os evangelistas que não estavam lá, que não presenciaram coisa alguma e que escreveram este texto 40, 50, 60 anos depois, tentam transmitir o que de si é intransmissível. Repito, as primeiras aparições parece que se deram na Galileia. Refeitos com estas aparições, os discípulos voltaram para Jerusalém e a última aparição parece ter se dado em Jerusalém. Agora, cada evangelista trabalhou isto aqui como quis, de acordo com a sua teologia. E assim, por exemplo, Marcos não narra nenhuma aparição, pelo menos o Marcos protocanônico, que vai até o capítulo 16, versículo 8º. A partir do versículo 9º, que é um resumo de aparições que encontramos em outros evangelhos, é um texto deuterocanônico, é um texto que foi acrescentado mais tarde. Lucas ambienta todas as aparições só em Jerusalém e nas cercanias de Jerusalém, por causa da sua teologia de Jesus sempre atraído por Jerusalém.
por causa de um evangelho que ele quis começasse em Jerusalém e terminasse em Jerusalém. Portanto, ambienta todas as aparições em Jerusalém, apenas em Jerusalém. João ambienta na primeira parte, a primeira parte do evangelho, sem o capítulo 21, todas as aparições em Jerusalém e no domingo, só no domingo. E por quê? A meu ver, porque este evangelho foi escrito no final do século e os cristãos já estavam transferindo o sábado para o domingo. E então, querendo de certa maneira insistir na importância do domingo, as aparições de Jesus em João, capítulo 20, se dão no domingo. Razões teológicas, evidentemente. A última aparição é a do apêndice do capítulo 21, esta sim se dá na Galileia. Assim, cada evangelista trabalhou a seu modo. E este evangelista aqui, que nós estamos acabando de estudar, coloca aparições às mulheres nas cercanias do túmulo e depois a grande aparição num monte alto da Galileia. Aí vocês podem ler o texto. Qual versículo? É o 9. 9? É. Eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultuosa quantia em dinheiro, recomendando: dizei que os seus discípulos vieram de noite, enquanto dormíeis, e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se essa história entre o judeu até o dia de hoje. E aí está também uma história que só Mateus conta. A história da guarda do sepulcro, com esta finalidade de explicar um boato que surgiu no primeiro século. Este boato é histórico, o boato. Para ambientar o boato, Mateus construiu imaginativamente uma guarda no sepulcro até o terceiro dia, depois um terremoto, assustados correm pela cidade, os guardas, anunciando que viram, os sinedritas ou alto clero os chamam imediatamente e lhes oferece dinheiro, isto é, os corrompem. Mas é difícil de aceitar isso aí, porque, se bem a gente lembra da legislação naquela época, o soldado que era pego corrompido era morto, tinha uma série de coisas. Você acha que eles iam se prestar a esse tipo de... Pois é, este conto aqui foi um conto imaginativo. Um conto criado. Não acredito que tenha sido Mateus que o tenha criado, não. Eu acredito que tenha sido criado popularmente e muito vivamente numa tradição pré-mateana, para ambientar o boato, para justificar o boato. Isto é, para tentar entender o que a oposição cristã estava dizendo com relação à ressurreição de Jesus. Eles roubaram o corpo. Roubaram e puderam roubar porque os guardas estavam dormindo. Todo este conto aqui em função do boato. Este boato foi histórico. Este boato devia circular nos meios opositores judeus não cristãos à época em que esse evangelho era escrito, por volta dos anos 85.
espalhou-se o boato até os dias de hoje. E nós temos fontes extra-bíblicas que nos falam dessas primeiras reações judaicas a uma afirmação cristã de ressurreição de Jesus. Dá para entender? Sim. Agora vem a última aparição, quer dizer, a única aparição de Mateus em... 16. De Jesus em Mateus. Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia. É 11 por quê? Judas não estava mais, não é? A montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Cada evangelista trabalhou a seu modo a dúvida apostólica. Esse aqui trabalha assim. Ao vê-lo, alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta é uma fórmula já trinitária que aparece num texto do final do primeiro século, né? E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E aquele que no início, durante a vida pública, diz Jesus, não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel, agora dá, depois da ressurreição, uma ordem universal. Ide a todas as nações. Era o que a comunidade fazia à época em que este evangelho foi escrito. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E esta é uma grande inclusão no evangelho de Mateus. O capítulo 1 se abriu com o Emanuel. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo Emanuel. Eis que estarei, que significa Deus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até o final do século. Portanto, uma grande inclusão. O início se reaparece no final. Início e final se aproximam. Claro que isto aqui é um texto trabalhado também. Houve aparições. Paulo elenca aparições. Podem os racionalistas não aceitar. Nós aceitamos plenamente as aparições de Jesus ressuscitado e o testemunho apostólico. Mas sobre isto eu gostaria de falar muito mais detidamente, mas com maior espaço no próximo programa, a semana que vem. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo, até a próxima sexta.